Você já parou pra pensar se você ainda é a mesma pessoa de 7 anos atrás? Parece uma pergunta filosófica, mas ela fica muito mais estranha quando entra no seu corpo, porque neste exato momento, o seu corpo está trocando partes de si mesmo. Células morrem, células novas nascem, sua pele se renova, seu sangue se renova, seu intestino se renova, seu corpo inteiro está em manutenção constante. Então surge uma pergunta desconfortável. Se quase tudo em você muda com o tempo, o que exatamente continua sendo você? Essa pergunta é parecida com um dos paradoxos mais famosos da filosofia, o paradoxo do navio de Teseu. Imagine um navio antigo. Com o passar dos anos, uma tábua apodrece e é trocada. Depois outra, depois o mastro, depois as cordas, depois o casco. Peça por peça, o navio vai sendo substituído, até que chega um dia em que nenhuma peça original continua ali. Agora vem a pergunta: esse ainda é o mesmo navio ou virou outro navio? E se alguém guardasse todas as peças antigas e montasse outro navio com elas? Qual dos dois seria o verdadeiro navio de Teseu? O novo, que continuou a história? Ou o antigo, feito das peças originais? Agora troca o navio pelo seu corpo. Você olha para uma foto sua de 7 anos atrás. A pessoa na imagem tem o seu nome, tem o seu rosto, tem a sua história. Mas, biologicamente, muita coisa ali já foi substituída. A pele daquela pessoa não é mais a mesma. Grande parte das células do sangue não é mais a mesma. Muitas células do intestino já foram trocadas inúmeras vezes. Seu corpo não é uma estátua, é um processo. E talvez essa seja a primeira virada. Você não é uma coisa parada. Você é uma continuidade, um fluxo organizado, algo que permanece porque muda o tempo todo. Parece contraditório, mas é exatamente assim que a vida funciona. Se suas células nunca fossem substituídas, você não continuaria vivo. A troca não destrói você, a troca mantém você. Agora, claro, existe um mito popular dizendo que o corpo inteiro se troca a cada 7 anos. Isso é uma simplificação. Não é tão certinho assim. Algumas células vivem poucos dias, outras vivem meses, outras podem durar muitos anos, e algumas células do cérebro podem acompanhar você por praticamente toda a vida. Então não é verdade que, a cada 7 anos, você vira um corpo completamente novo, como se apertasse um botão. Mas também não é verdade que você é biologicamente o mesmo. A realidade é mais estranha. Você é uma mistura. Partes de você mudaram muitas vezes, partes de você continuam, e tudo isso forma uma identidade que parece estável. Agora pensa no seu cérebro. Ele também muda, mas de um jeito diferente. Os neurônios não são trocados como células da pele. Muitos permanecem por décadas. Só que as conexões entre eles mudam o tempo todo. Cada experiência altera padrões. Cada hábito reforça caminhos. Cada trauma, aprendizado, conversa, decisão e lembrança modifica alguma coisa. Então talvez o você não esteja em cada célula individual. Talvez esteja no padrão, na organização, na forma como tudo se conecta. É como uma música. Se você trocar os músicos, mas a melodia continuar, ainda é a mesma música? E se a melodia mudar aos poucos, nota por nota, em que momento ela vira outra música? Essa é a parte difícil, porque a identidade não é só corpo, também não é só memória. É corpo, memória, consciência, hábitos, história, relações e continuidade. Você é o que muda, sem deixar de parecer o mesmo. Agora olha para a sua vida. O que você acreditava há 7 anos? O que você queria? Do que você tinha medo? Quem eram as pessoas mais importantes? Quais eram suas prioridades? Talvez muita coisa tenha mudado. Talvez você olhe para aquela versão antiga e pense: eu nem reconheço mais aquela pessoa. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que era você. E isso é estranho, porque existe uma distância entre quem você foi e quem você é. Mas existe uma ponte. Essa ponte é a continuidade da experiência. Você não acordou um dia como outra pessoa. Você foi mudando aos poucos. Um pensamento de cada vez, uma escolha de cada vez, uma perda de cada vez, uma descoberta de cada vez. Assim como o navio, uma tábua de cada vez. Agora vem a pergunta mais desconfortável. Se você mudou tanto, por que ainda se cobra por coisas que uma versão antiga de você fez? Por que ainda carrega culpas de uma pessoa que talvez não pense mais como você? Por que ainda tenta provar algo para pessoas que conheceram uma versão que já nem existe do mesmo jeito? Isso não significa fugir da responsabilidade, mas significa entender que você não é congelado no tempo. Você pode carregar consequências, mas também pode mudar de forma real. Seu corpo muda, seu cérebro muda, seus padrões mudam, sua forma de ver o mundo muda. Então talvez a identidade não seja uma prisão, talvez seja uma construção em andamento. E aqui o paradoxo do navio de Teseu fica mais humano. O navio continua sendo o mesmo porque mantém uma história. Mas também deixa de ser o mesmo, porque suas partes mudam. Com você acontece igual. Você é o mesmo, e não é. Você carrega o mesmo nome, mas não os mesmos pensamentos. Carrega o mesmo corpo, mas não as mesmas células. Carrega a mesma história, mas não a mesma interpretação dela. E talvez isso explique por que amadurecer é tão estranho. Porque você não abandona completamente quem foi, mas também não consegue continuar sendo exatamente aquela pessoa. Você vive substituindo peças invisíveis, ideias, medos, desejos, certezas, cicatrizes, versões, e aos poucos se torna
torna alguém diferente, sem nunca deixar de ser você? Agora pense de novo na pergunta inicial. Você ainda é a mesma pessoa de 7 anos atrás? A resposta mais honesta talvez seja sim e não. Sim, porque existe uma continuidade, existe uma história, existe uma linha que liga aquela versão a esta. Mas não, porque muita coisa foi trocada. No corpo, na mente, na forma de existir. Você não é uma pedra. Você é um rio, e um rio nunca tem exatamente a mesma água 2 vezes, mas ainda chamamos ele pelo mesmo nome. Talvez você seja assim, não o mesmo conjunto de partes, mas o mesmo fluxo, a mesma travessia, a mesma história sendo reescrita enquanto continua. E talvez a pergunta mais importante não seja se você ainda é o mesmo, mas sim qual parte de você está na hora de trocar.